satisfação. A primeira é de estar na casa do nosso Deus, como diz o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós não temos que apenas ver a casa de Deus apenas pela tradição, né? Tradição é uma coisa boa, mas também, além da tradição, a satisfação, porque, como eu costumo dizer, uma pessoa que ele está na casa de Deus e ele não para de olhar para o relógio, ou ele tem um compromisso, ele não vê a hora de acabar o culto, né? Isso não é agradável, não aos olhos dos irmãos, aos olhos de Deus, porque, como eu já disse algumas vezes em mensagens anteriores, quando nós estamos, para aqueles que costumam frequentar praia, ou cachoeira, ou clube, seja onde for, ou num parque, a maioria dos irmãos, eu tenho certeza que não fica assim, quando está naquela diversão. Agora na casa de Deus a gente olha uma, olha duas, então que nós possamos manter não somente a tradição de ver a casa de Deus, mas uma tradição com satisfação, que isso é bom e reto e aprazível aos olhos de Deus. Como o presbítero Joel perguntou o título da mensagem, a gratidão incondicional. A gratidão que eu vou discorrer sobre esse assunto hoje não é a gratidão da modinha que as pessoas criam aí fora. Há pouco tempo, pelo que eu observei nos carros, a modinha era o escudinho e fé. Quem tem fé não fala, quem tem fé ele demonstra. Então, a cada dia que passa, as pessoas aí fora lançam uma modinha, e nós, como servos de Deus, se nós não nos policiarmos, a gente compra a modinha do mundo. E quem serve a Deus não compra, ele vende. Então, a gratidão, nessa gratidão que eu já vi, até pessoas espíritas que falam assim, a gratidão ainda abaixa a cabeça como se fosse japonês e cruza as mãozinhas. Essa não é a gratidão que eu vou falar hoje. A gratidão secular não tem nada a ver com o povo cristão. A gratidão que eu vou falar é uma gratidão embasada nas Escrituras Sagradas, não é verdade? Amém. Então, nós pregadores, quando nós pregamos, nós temos que pregar fundamentados na Bíblia, as mensagens, porque se nós pregarmos e não conseguimos provar para os irmãos dentro das Escrituras Sagradas, é filosofias de homens, não é verdade? E quem vive de filosofia são os filósofos. Então, nós pregadores, nós vivemos da palavra de Deus. Então, gratidão, eu vou dar algumas definições aqui que eu pesquisei no Google, né? Agora o dicionário ficou aposentado, né? Meu pai ele tinha um dicionário dessa largura mais ou menos aqui, ó. Se não me engano é do ano 74, mais velho do que eu. Antes eu recorria muito ao dicionário, porque eu gosto muito de português, matemática desse presbítero Joel, que é PhD. Eu fico com as palavras que eu tenho mais afinidade. Então, antes nós recorríamos ao dicionário. Hoje em dia o Google é uma bênção. Você quer saber uma palavra, você vai lá, clica, o Google rapidamente ele recorre. Até os pregadores que querem, por exemplo, pregar sobre um determinado assunto, e ele não consegue achar na concordância, basta ele lembrar de algumas palavrinhas e digitar no Google. O Google mostra em cima o versículo. Então, para quem sabe usufruir da internet, a internet é uma bênção. Para quem não sabe, é uma maldição. Então, eu quero pegar duas definições que eu vi no Google. A primeira definição de gratidão. Gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. A segunda definição. Gratidão é uma espécie de dívida. É querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. A segunda definição eu gostei mais. A segunda definição eu atribuo a Deus, né? As pessoas de fora, a maioria das pessoas, elas falam de gratidão, mas primeiro, a gratidão verdadeira são aqueles que estão aos pés de Jesus, né? Porque a Bíblia fala no livro de João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e as pessoas não reconheceram, que gratidão ela tem demonstrado a Deus em relação ao amor que Deus demonstrou pela humanidade? Não tem demonstrado gratidão nenhuma. Eles podem falar gratidão entre eles, gratidão, mas a gratidão mesmo que nós temos é diante de Deus, quando Deus faz algo por nós, ou quando coisas boas ou ruins vêm para o nosso lado. Isso é gratidão incondicional. É muito fácil nós, como servos de Deus, olharmos para uma despensa cheia e falar assim, graças te dou, Senhor,
pela minha despensa cheia. E quando a despensa está vazia, é fácil agradecer a Deus, irmãos? Mas não é. Fácil não é, só que a Bíblia, ela nos exorta a agradecermos nos tempos bons e nos tempos ruins, nas tempestades e na bonança. No livro do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo não fala assim, Paulo fala bem assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, uma despensa quando ele está cheia de alimentos, que o cristão agradece a Deus, Deus se alegra muito, mas Deus se alegra muito mais quando você passa aquela dificuldade e você cerra seus lábios. Nós ficamos com nossos lábios em silêncio. Isso é demonstrar gratidão a Deus. Agora, o incrédulo aí fora, quando ele passa por momentos difíceis, às vezes ele não somente ele maldiz, como ele até blasfema de Deus, não é verdade? Então, nós como servos de Deus, nós temos que nos policiarmos para quando os momentos difíceis vierem na nossa vida, nós não sermos como os ímpios lá fora, que só apenas agradecem na bonança, não é verdade? O patriarca José, um exemplo de gratidão, não está inserido na minha mensagem, mas conforme nós pregadores pregamos, o Espírito Santo introduz algo no nosso coração para nós pregarmos, então é bom nós falarmos. O patriarca José, eu pergunto para os irmãos, como reflexão, o que o patriarca José fez para passar por tudo aquilo? Inveja dos irmãos, eu vou resumindo aqui, senão eu vou estender a mensagem. O que ele fez para passar por tudo aquilo? Ele era invejado pelos irmãos, ele foi dado como morto numa cova, da cova ele foi comprado como escravo para o Egito, no Egito ele foi comprado na casa de Potifar, e da casa de Potifar ele ascendeu ao trono. O que ele fez para merecer aquilo? Isso nós sabemos, quem lê as Escrituras Sagradas, nós sabemos que ali era um plano divino, mas a parte que eu quero destacar, que é o título desta noite, a gratidão incondicional. Eu tenho plena convicção que tudo aquilo que já o patriarca José ele passara, ele sabia que Deus estava no negócio. Um grande exemplo que veio à minha mente agora, no finalzinho já da sua trajetória no Egito, quando seus irmãos deixaram a terra de Canaã e foram ao Egito, quando os irmãos dele o reconheceram, eles falaram: agora o nosso irmão nos vingará por tudo que nós fizemos. E se ele fosse um irmão que não fosse espiritual, um servo de Deus, realmente ele poderia vingar, como nós já vimos muitas vinganças aí, de pais com filho e vice-versa. Só que o patriarca José, como um homem muito grato a Deus, independentemente das circunstâncias na sua vida, o que ele disse? Ficai-vos em paz, irmão, porque isso não sobreveio da parte de vocês, mas da parte de Deus. Olha uma demonstração, irmãos, de gratidão a Deus. Então, ser grato a Deus não é apenas a bonança. Bonança é bom clima em alto mar. É ser grato também na tempestade. Eu vou falar de mim como forma de gratidão a Deus. Eu lembro que a minha esposa, ela estava gestante. Na primeira vez ela perdeu a gestação. É difícil para um homem ou uma mulher que aspira um filho ficar naquela expectativa da criança vir e aí a criança não nascer viva, já nascer morta, já nascer morta. Então, em nenhum momento, minha esposa e eu, nós maldizemos a Deus, nós ficamos em silêncio. Segunda vez, foi uma tempestade consecutiva, ela perdeu a segunda gestação. Foi um momento difícil que nós passamos, a segunda tempestade. Mas em nenhum momento nós começamos a falar mal de Deus. Nós servimos a Deus porque nos sobreveio uma segunda tempestade. Nós ficamos em silêncio. E sempre eu falava com ela, durante essas tempestades, eu falava para ela que na hora certa Deus nos proporcionaria filhos maravilhosos. Olha as bênçãos. Amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Olha as duas bênçãos que estão depois das duas tempestades. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós não temos que agradecer a Deus de uma forma condicional, mas é incondicional. Você está com saúde? Agradeça a Deus. Veio uma doença sobre a sua vida? Agradeça a Deus, que Deus é o dono da vida. Não abrir e fechar de olhos, se Ele quiser nos curar, Ele nos cura.
Deus ele tem o poder sobre todas as coisas, sobre a peste, sobre a bênção, sobre a maldição, sobre a morte, sobre a vida. Basta o que nós precisamos fazer para Deus nos abençoar e reverter a situação, é andarmos em retidão diante deles. Um exemplo também de gratidão que eu posso dar são meus pais, né? Eu lembro que meu pai, quando ele pregava aqui, né, eu gosto de ouvir muito testemunho, que o testemunho ele alimenta a nossa fé, né? A nossa fé aumenta, né? Edifica as nossas vidas. Eu vou contar esse testemunho aqui, ó. A maioria dos irmãos também não vão lembrar, né? Mas os veteranos mais velhos aí, ó, eles vão lembrar do que da situação. Meus pais moravam na Rua Lafayette, que é aqui atrás acho que é do Nagumo, né? Do Nagumo, aquela rua paralela para quem vai sentido centro, é a Rua Lafayette. Eu morei naquela rua 6 anos. Então, aquela casa, se não me falha a memória, havia 2 cômodos. E se eu não me engano, moravam 2 ou 3 famílias. Se eu confirmo, pastor Antônio, eram 2 ou eram 3? 2 cômodos. 2 cômodos, quantas famílias? 3? Era eu, nosso pai, e a minha família e a mãe veio que eram 3. Umas 3 famílias. Então, vocês imaginam só, irmãos, 3 famílias morar em 2 cômodos. Há famílias que às vezes moram em um cômodo e reclamam, eu moro só em um cômodo, mas você mora só com essa família. E 3 famílias morarem em um cômodo, é coisa fácil? Não era. Mas eu lembro que em algumas mensagens que meu pai pregava, ele dizia assim nas suas orações: Aleluia. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Ele dizia assim nas suas orações: Senhor, dá-me condições para que eu saia do aluguel e eu possa morar apenas em um cômodo só. Então, quer dizer, Deus, ele não é um Deus pequeno ou um Deus limitado. Quando nós pedimos uma coisa para Deus, não é igual um padeiro que quando nós chegamos à padaria e pedimos 7 pãezinhos, ele dá os 7 pãezinhos, somente isso. O homem faz somente aquilo que nós pedimos. Deus, ele não se limita a dar aquilo que nós pedimos. Pelo contrário, ele nos surpreende, ele nos dá muito mais. Não que merecemos, como está escrito em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nova são a cada manhã, grande a tua fidelidade. Então, quando nós pedimos uma coisa, ele dá muito mais do que nós pedimos. Não porque merecemos, mas porque Deus é um Deus maravilhoso e infinita a sua bondade e a sua misericórdia. Então, meu pai me pediu nas suas orações que Deus nos isentasse de pagar aluguel. Que pagar aluguel não é fácil não. Imagina na época eu tinha 6 anos. Então, quer dizer, as coisas eram muito mais difíceis naquela época. Hoje em dia a acessibilidade praticamente a tudo, graduação e outras coisas que eram difíceis. Então, Deus abençoou meu pai, né, que ele batalhou tanto na empresa de segurança que ele até vendeu férias para conseguir essa bênção. Então, às vezes nós, para alcançarmos tais bênçãos, nós temos que abdicar de alguma coisa, nos sacrificarmos um pouquinho, que lá na frente a vitória é certa. Aí meu pai vendeu férias aqui, vendeu férias ali, que não é algo fácil, né? Mas Deus o honrou. Deus o tirou da casa de 2 cômodos com 3 famílias e concedeu uma bênção, que é a casa que o pastor Antônio mora hoje, né? Na época, nós morávamos na casa onde o pastor Antônio mora, e havia outras 2 famílias no quintal. Então, olha um exemplo de gratidão, irmãos. Meu pai, eu tenho certeza, e minha mãe, que eles não murmuravam contra Deus. Então, na hora certa, devido à gratidão deles, né, Deus lhe proporciona muito mais. Né? A casa da Rua Cruzeiro, a casa onde a minha mãe mora, essa ao lado que meu pai teve a oportunidade de construir. E uma última bênção, que até meu pai ficou maravilhado, foi um dinheiro que meu pai tinha para receber na justiça, mas como a justiça é muito morosa, né, muito letárgica, então ela demora demais para julgar. E aí meu pai até tinha perdido a esperança, talvez ele não veria esse dinheiro, mas glórias a Deus, como Deus é o justo juiz, então na hora certa ele age. Deus moveu os corações dos juízes, e aí meu pai recebeu um dinheiro satisfatório, que ele até comprou o quarcinho dele e comprou a casa da prefeitura. Então, eu quero destacar a parte não necessariamente da bênção, mas da parte da gratidão. Meu pai dizimava, era fiel aos dízimos. Deus tirou meus pais de uma casa de aluguel e concedeu várias bênçãos. Então, irmãos, nós não devemos agradecer a Deus somente de uma forma condicional, mas incondicional. Um outro exemplo aqui, ó, de gratidão, se os irmãos quiserem ler depois, ao acordar, deixa eu ver aqui,
para eu não inverter, eu sei de cor, mas para eu não inverter, então eu vou ler aqui. Ó. Parece algo simples, para quem não reflete, mas para quem reflete é uma grande demonstração de gratidão a Deus. Demonstração de gratidão ao acordar. Olha o que o rei Davi ele diz no Salmo capítulo 13, verso 3. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Quantas pessoas, irmãos, que elas dormiram ontem e hoje não acordaram, hoje estão na sepultura, hoje estão sendo velados, não é verdade? E olha quantos irmãos que contemplam o irmão André pregar sobre gratidão. Então agradeça a Deus pela sua vida, irmão. Quando você for dormir, agradeça a Deus quando você for deitar, pelo dia que Deus lhe proporcionou. Quantos livramentos que Deus nos concede no dia a dia, só que a maioria nós não visualizamos. Um ou outro nós visualizamos. O mesmo, eu vou até corroborar essa mensagem que aconteceu comigo. Eu já disse para os irmãos e reitero. Eu posso esquecer meu celular em casa, eu posso esquecer de escovar os dentes, é um modo de dizer, que eu não sou relaxado. Mas uma coisa que eu não esqueço é de fazer oração. Como eu já preguei em mensagens anteriores de outros pregadores, a oração é uma das armas mais poderosas do cristão. Então, eu sempre oro a Deus e peço proteção divina para a minha família, para o povo de Deus, para os vizinhos e para ir lá no SAMU, que não é algo fácil, né? Ativar a sirene e passar entre os carros em velocidade. Só que nesse momento eu não estava em velocidade, foi quinta-feira passada. Havia uma descida, né, e eu converteria à esquerda. Aí eu olhei para a esquerda e vi os carros pararem. Aí o motorista buzinou, aí eu avancei. Quando eu avancei, que eu olhei do lado direito, eu não tinha visão da parte da alta faixa. Mas eu olhei e não vi carro nenhum. Quando eu embiquei a ambulância, que eu ia subir, veio um carro em velocidade, eu falei, nossa, vai bater. Aí eu fiquei impotente, sem saber o que fazer, não tinha como fazer nada. E aí eu fiquei parado, falei, vai bater. Eu só esperei a batida. Mas como Deus é misericordioso e bondoso, Deus segurou o carro. Porque se batesse, graças a Deus eu creio que não afetaria nenhum de nós, a equipe. Mas seria um dano material. Eu teria que comparecer ao batalhão de polícia, o boletim de ser confeccionado BO. Eu teria que depois comparecer ao Bom Retiro, que nós somos chamados lá no Bom Retiro. E depois eu teria que comparecer a outra instituição para prestar esclarecimentos. E se eles analisarem que você foi ocupado, aí vem o carnezinho para você pagar. Então, quer dizer, eu sou grato a Deus por mais um livramento que eu presenciei. Então, irmãos, quando vocês dormirem, não esqueça de agradecer a Deus pelo dia não, porque muitas são as bênçãos, mas também muitos são os ataques de Satanás, que ele lança certo todos os dias. É Deus que nos cobre com a sua infinita bondade e misericórdia. Então sejam gratos a Deus pelo dia que Deus lhes concede. Não apenas abra os olhos e já começa a vida normal do cotidiano, não. Demonstre gratidão a Deus ao acordar. E demonstre gratidão a Deus ao dormir. Então, duas formas de agradecer a Deus é ao acordar pelo dia, para Deus abençoar o dia, e ao dormir. Eu vou falar agora até de tempero. Olha que absurdo, irmãos. Parece uma coisa engraçada, mas não é. Olha para vocês verem o que são pessoas ingratas. O povo de Israel é um povo que ficou 430 anos no Egito. E após José descer a sepultura, o outro faraó, que era uma hierarquia de faraó para faraó, não conhecia José e não conhecia os feitos que ele tinha feito em prol do povo de Deus. Então começou a perseguição, né? Trabalho árduo, mas eu quero destacar a parte da saída, né? Não do que eles vivenciaram lá dentro. Eles começaram a caminhar no deserto. Quando eles sentiam necessidade de carne, eles murmuravam contra Moisés, não pediam. Se eles pedissem, eu creio que era prazer de Deus. Moisés, isso que nós estamos com necessidade de comer carne, ora ao teu Deus, ou ora ao nosso Deus, né? Não, eles começavam a murmurar. Tiraste-nos do Egito para morrer nesse deserto. Aí Moisés, como era um homem muito poderoso diante de Deus, né, e muito amoroso e paciente, ele clamava a Deus, Deus mandava carne. Outra hora, eles estavam no deserto a caminho de Canaã. Eles sentiam sede, eles não pediam para Moisés, eles murmuravam, é diferente. Você clamar a Deus por alguma coisa, você começar a maldizer, é totalmente diferente. E o que eles faziam não era pedir, era murmurar, é jogar os homens de Deus na parede. Tirasse do Egito para que morrêssemos aqui no deserto com falta d'água. O profeta Moisés muito amorosamente orava
e Deus mandava água. Então, olha uma demonstração, irmãos, de uma tremenda ingratidão que era o povo de Israel. O povo de Israel era um povo tão ingrato que era para eles percorrerem do Egito a Canaã, a terra de Canaã, em apenas 40 dias. Por que eles percorreram 40 anos? Porque Deus se irou tanto contra os israelitas que para cada dia Deus aumentou um ano. Então, 40 vezes um ano, 40 anos. Esse foi o motivo pela qual eles demoraram tanto, porque eles começaram a andar em círculos. Se eles fossem, se o povo de Israel fosse um povo grato a Deus, eles não teriam andado 40 anos no deserto. Que lugar é esse que você anda 40 anos para você chegar? Não existe, não é verdade? Eu acho que se você sair do extremo da terra e até o outro, você chega até antes. É uma brincadeira à parte. Então, quer dizer, aquele povo era muito ingrato. E aqui o que nós estamos falando hoje não é da ingratidão ou da gratidão condicional, é de uma gratidão incondicional, coisa que o povo de Israel não tinha. Agora eu quero destacar umas partes aqui, para vocês verem como o povo de Israel, eles eram comelões e beberrões, como diz a Escritura Sagrada. Vou provar aqui nas Escrituras Sagradas, no livro de... Deixa eu achar aqui rapidamente. No livro de Números, capítulo 11, verso 5. Olha o que eles ressaltaram que havia no Egito para o profeta Moisés. É uma coisa vergonhosa, mas para quem só vive na carne, então é uma coisa normal. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos povos, e das cebolas e dos alhos. Olha que coisa vergonhosa, irmão. Um povo, lembrar até de temperos que havia no Egito. Um povo que viveu prisioneiro ali, que viveu cativo após a morte do patriarca José, né, que naquela época eles eram prósperos, porque Deus o abençoou grandemente. Então, eles lembraram até do que havia no Egito, de alhos, cebolas. Então, quer dizer, eles esqueceram que eles passaram debaixo do jugo dos egípcios. Então, olha uma tremenda ingratidão, eles trazerem uma memória de uma coisa que eles tinham no Egito, mas eles tinham, mas não tinham liberdade que eles tinham no deserto. Então, pessoas ingratas, irmão, eles reclamam de tudo. Há irmãos que estão desempregados, eles reclamam porque eles são desempregados. Será que Deus ele não sabe a hora de abrir a porta do emprego para um irmão? Claro que sabe. Eu, às vezes, não sei a hora de agir com precisão. Agora, Deus, eu vou usar um título no exército, que eu acho o nome bonito, né? Só a pessoa sabe entender o que eu quero dizer com isso. Deus é como um sniper. Ele não atira nem no lado esquerdo nem no lado direito. Ele atira no alvo certinho e na hora certa, não é verdade? Então, Deus ele não precisa que nós fiquemos no pé dele a todo momento para Deus nos conceder a bênção. Há pessoas que, na sua simplicidade e ignorância espirituais, eles dizem assim, Deus tarda, mas não falha. Nós que servimos a Deus, nós não temos que falar essa máxima. Deus não age nem ontem nem amanhã, Ele age hoje, quer dizer, em outras palavras, Ele age na hora certa, não é verdade? Deus é onisciente. Quer ver dar um exemplo de agir na hora certa? Eu vou falar uma coisa que diante dos homens é um absurdo, mas diante de quem é espiritual, diante de Deus, o que eu vou falar é uma coisa normal, não é coisa de crente fanático, crente louco. Se Deus quiser, Deus permite que os níveis das represas Billings e Guarapiranga cheguem ao 1%. Qual o ser humano que pode provar que o ser humano vai passar necessidade de água? Pode ser humanamente falando impossível, mas o dono da vida é Deus. Como que o ser humano vai passar necessidade, é verdade? Então, nós como servos de Deus, irmão, está desempregado? Cerra seus lábios, fique em silêncio, que isso é uma demonstração que Deus está no controle e na hora certa Ele vai te abençoar. Isso é demonstrar gratidão a Deus. Demonstrar gratidão a Deus incondicional não é apenas quando você está empregado, mas quando você está desempregado. A irmã Marinalva é uma pessoa que já está em busca da bênção, acho que já faz uns 5 ou 7 anos, se me fala a memória. É isso mesmo, irmã Marinalva? 6 anos, então, quer dizer, vê se ela tem reclamado. Ela é uma cristã assídua, ela e sua família. Isso é uma coisa boa. Na hora certa, Deus a honrará. Então, nós temos que ser gratos de uma forma incondicional e não de uma forma condicional, porque ser gratos de uma forma condicional é muito fácil. A ingratidão pela bênção, irmão. Olha que coisa triste de ver no meio do povo de Deus, que quando faltava uma coisa, Deus supria aquilo que faltava. Eles reclamavam. Faltava outra coisa, eles reclamavam. Agora, olha uma outra forma de ingratidão
não pela falta, mas por uma bênção que eles queriam outra. Números capítulo 11, verso 6. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há. Se não houvesse nada, eu vejo assim, irmão, a visão que eu tenho, que Deus me deu. Se não houvesse nada, não seria motivo de você blasfemar, não seria motivo de você maldizer, porque você não serve a Deus. Então a gratidão é isso daqui, você ficar em silêncio. Só que aqui no texto não fala isso, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há. Essa é a primeira parte do versículo, a parte A. Agora olha a parte B de uma tremenda ingratidão do povo de Israel, um povo maldizente e super ingrato. Coisa nenhuma há, senão este maná diante de nossos olhos. Quer dizer, Deus proporcionava a bênção do maná e eles ainda reclamavam. Coisa nenhuma há. O que coisa nenhuma há? É você ter um prato aqui, um prato e não haver nada no prato. Aí você fala assim, coisa nenhuma há no prato. Mas eu tenho plena certeza que se Deus quiser agir agora e fazer com que alguém apareça lá na minha porta, um caminhão de cestas básicas, como o pastor Joel uma vez pregou, eu creio piamente, não é verdade, irmão? Deus não deu ordem para os corvos alimentarem o profeta Elias? Qual foi o adestrador de aves que adestrou os corvos? Existem adestradores de falcões que nós já vimos pela internet. O adestrador era Deus. Deus disse para o corvo, vai e alimenta o meu servo, o profeta Elias. O corvo ia de manhã, levava carne e pão, de manhã levava à noite. Então, irmãos, olha que povo ingrato. Então, nós temos que tomar cuidado para que nós não caiamos no mesmo exemplo de ingratidão. Deixa eu tomar uma gotinha de água aqui. Que já é uma tradição. Isso pode acontecer conosco, irmãos. Quer ver um exemplo? Às vezes nós estamos em condições melhores. Eu vou apenas exemplificar, que Deus abençoe que isso nunca aconteça nos lares dos irmãos, mas pode acontecer. Não é que eu falo que acontecerá, isso é profecia. Pode acontecer, quer dizer, é uma hipótese. Na casa dos irmãos, às vezes arroz, feijão, que são comidas tradicionais, uma saladinha e um bife. Aí os irmãos, glória a Deus, os irmãos são gratos a Deus. Aí Deus começa a permitir que o caminho comece a estreitar na despensa. Aí falta o bife. Aí os irmãos, ao invés de agradecer a Deus, só tem que comer mesmo, só arroz, feijão e salada. E quantas pessoas aí fora, irmãos, que gostariam de ter apenas o arroz que vocês têm para comer e não tem? Quantos irmãos que têm apenas o feijão para comer e não tem? E nós, muitas vezes, que temos arroz e feijão apenas para comer, que é apenas uma hipótese, eu quero chamar os irmãos à reflexão no que tange a gratidão incondicional. E às vezes nós temos arroz e feijão e nós murmuramos e reclamamos de Deus. Só tem arroz e feijão. Você só tem arroz e feijão, mas eu pergunto, o que sustenta os irmãos? É a carne? Não é a carne. Se os irmãos ficarem sem carne, eu tenho certeza que nenhum irmão vai comer o arroz, o feijão, a saladinha, vai desfalecer lá na frente. Agora, se os irmãos comerem e não comerem nada, é claro, se Deus não estiver no negócio, os irmãos desfalecerão lá na frente. Então, vamos ser gratos a Deus, irmãos, em tudo. Arroz, feijão e bife, agradeça a Deus. Arroz, feijão e salada, agradeça a Deus. Apenas o arroz, agradeça a Deus. Apenas o prato para você, vazio, agradeça a Deus. Deus é providência, entendeu? O que nós não podemos é duvidar das providências divinas e cair no exemplo de ingratidão. Então, gratidão é uma coisa que agrada muito a Deus. Agora, quer ver um exemplo, irmão? Eu falei um exemplo de ingratidão, que a gratidão é condicional, e que o povo de Deus era grato entre aspas. Quando havia fartura, quando havia escassez, eles blasfemavam. Então, eles não eram gratos incondicionalmente, eles eram gratos condicionalmente, quer dizer, com condição. Então, quem é grato quando a mesa está farta, então ele é grato condicional. Então, Deus ele se alegra dos dois. O maior exemplo de gratidão, um dos maiores exemplos, vamos dizer assim, de gratidão, é o patriarca Jó. Eu ia ler alguns versículos, mas eu vou ver se eu consigo resumir a mensagem, que senão eu vou pregar muito tempo. Eu não quero que na próxima vez a igreja seja quase vazia. Então, um grande exemplo de gratidão, não vou falar que é o único exemplo, que existem vários, mas um que eu quero destacar, um dos maiores, o patriarca Jó. Essa parte aqui eu vou querer destacar para os irmãos verem o que havia de bênçãos na vida dele. Jó capítulo 1. Olha a quantidade de bênçãos, irmãos, é algo de se maravilhar.
Mas Jó não servia a Deus, não era grato por causa das bênçãos, não. Olha aqui, ó. Vou ler 3 versículos rapidamente. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 jumentas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Eu não vou ler o versículo, eu vou resumir, né? Porque senão eu não vou conseguir falar tudo. Eu quero dar um testemunho fortíssimo, um testemunho forte, emocionante, de grande reflexão, para os irmãos e para mim, né? Como os pregadores dizem, eu faço das palavras dos pregadores as minhas. Quando nós pregamos, a mensagem começa por nós, porque uma pessoa que prega e não vive, ele sai em falta diante de Deus. Ele dá o recado, mas não vive. Então, os pregadores são como sentinelas. Eles anunciam que o inimigo pode desatacar, mas esse alerta serve para ele. Então, eu vou resumir rapidamente, eu não quero ler o versículo. Essa quantidade de bênçãos que o patriarca Jó tinha, não era de balde. Era um homem sincero, temente reto diante de Deus, e que desviava-se do mal. Então, por ele ser um homem temente a Deus e fazer a vontade de Deus, Deus começou a abençoar o trabalho das suas mãos grandemente. Aí certa vez, Satanás ele estava a rodear a terra e passear por ela. Como Deus gosta muito de diálogo, ele gosta de conversar, ele sabia que Satanás fazia, mas ele quis dialogar com Satanás. Ele perguntou assim: Satanás, de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Está vendo meu servo Jó, homem sincero, temente e reto a Deus, que desvia-se do mal. Aí quer dizer, Deus enfatizou as qualidades de Jó. Aí Satanás, como é nosso adversário, o tentador, ele perguntou assim para Deus: porventura teme a Deus debalde? Tu, cerca de bens, permita que eu toque em tudo quanto ele tem, ele blasfemará da tua face. Satanás, como é um ser que ele trabalha 24 horas para o lado do mal, e Deus 24 horas para nos abençoar, Satanás ele achava que Jó era um homem que tinha gratidão condicional, quer dizer, ele era um ingrato, ele era mais um. Sabe que Deus, como gosta de desafios, ele aceitou o desafio. Quando Satanás saiu da presença dele, Satanás mandou fogo dos céus, consumiu todos os filhos que ele tinha 10, 7 homens e 3 mulheres. Ele ouviu aquilo, quer dizer, ele poderia começar a blasfemar contra Deus, mas que Deus é esse? Me concede tantas bênçãos, perdi minha quantidade de camelos, de bois, perdi as pessoas que trabalhavam do meu lado, agora perdi meus filhos, que Deus é esse? Dependendo do irmão, não teria estrutura para suportar, irmãos. Vocês podem ter certeza. Um grande exemplo disso é a mulher do patriarca Jó. Aquela mulher era uma mulher ingrata, ela não tinha gratidão incondicional. Ela, diante de tudo que ele tinha passado, ela disse assim: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morra. Como falas qualquer doida, assim falas tu. Receberíamos o bem, não receberíamos o mal. Olha a diferença, irmão, o contraste entre o ingrato e o ingrato, entre Jó, que era o grato, e a ingrata. Então, quer dizer, é muito fácil nós agradecermos a Deus quando Deus nos proporciona bênçãos. E quando Deus não proporciona, será que é fácil? Não é fácil, porque eu digo para você, porque se nós não mortificarmos a carne, como assim? Se nós não enfraquecermos a carne para que o Espírito se fortaleça, com certeza a carne vai falar o que é mau aos olhos de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado para nós não cairmos no exemplo de ingratidão. Deixa eu avançar mais um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou conseguir praticamente finalizar a mensagem. Eu quero me policiar para cada vez eu resumir a mensagem e ficar dentro do tempo e não exceder. Deixa eu ver aqui. Agora aqui, irmãos, olha para vocês verem. Enquanto eu estava aqui, né, eu comecei a meditar sobre a gratidão e a ingratidão. Aí Deus me fez ver uma passagem maravilhosa para vocês verem como a gratidão ela desanima até as pessoas mais fortes. Deus não. Deus ele fica triste, ele se aborrece. Agora desanimá-lo não, porque ele é o dono da bênção. Mas olha aqui uma pessoa que desanimou, e era uma pessoa muito poderosa diante de Deus, uma pessoa muito mansa.
Vocês imaginam uma pessoa de pavio curto e que não era mansa, o que ele faria com aquele povo lá? O profeta Moisés, vou adiantar de antemão. Observem aqui ó, o que Moisés fala diante de Deus. Não é que o profeta Moisés foi áspero diante de Deus. Aquelas palavras expressaram o grande desânimo que o profeta Moisés sentira diante de Deus. Ouçam aqui, vou ler aqui 5 versículos rapidamente, aí eu vou dar um testemunho que eu vi impactante, aí eu termino a mensagem. Versículos 11 ao 15, rapidamente. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses: leva ao teu colo, como o aio leva o que cria, até a que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos a comer, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E assim fazes comigo? Observe, irmãos, 2 versículos finais que eu quero destacar agora, para vocês verem como a ingratidão desanima até as pessoas mais fortes. 2 versículos finais, 14 e 15. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos. Glória a Jesus, louvado seja Deus. E não me deixes ver o meu mal. Quer dizer, o profeta Moisés, irmãos, quantas murmurações que Moisés ouvira ao longo da sua trajetória, desde o Egito até Canaã. Eles andaram 40 dias e 40 noites, quer dizer, ele ouviu muitas murmurações, então ele suportou praticamente até o final, mas no finalzinho, vocês ouviram o que ele disse, ele estava tão desgastado de tanta ingratidão, que ele chegou a ponto de falar essas palavras diante de Deus. E eu creio que Deus não viu como palavras ásperas, que Moisés era muito manso, um homem muito sábio, um homem muito poderoso diante de Deus, mas ele estava tão desanimado assim, psicologicamente, que ele falou: Senhor, eu não consigo mais carregar esse povo ingrato nas minhas costas, tira a minha vida. Então a ingratidão, irmão, é uma coisa tão triste, que até os mais fortes, eles se abatem, não é verdade? Então, agora eu quero dar um grande exemplo, irmão, para os irmãos refletirem. Eu sou uma pessoa que às vezes quando eu reclamo são coisas pequenas, só que depois desse testemunho que eu ouvi, eu me esforçarei. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Eu me esforçarei para daqui para frente, se eu tiver que reclamar de uma coisa, eu vou me esforçar para não reclamar, porque o testemunho que eu ouvi esses dias foi impactante de grande reflexão. Eu vou finalizar agora com esse testemunho. O irmão arqueólogo da Medicina do Sétimo Dia, Dr. Rodrigo Silva, um homem muito sábio, muito aprofundado nas escrituras sagradas, ele convidou uma irmã de obesidade mórbida. Obesidade mórbida, para os irmãos que não sabem, eu não vou falar precisamente, que eu procurei na internet e não achei com a exatidão, mas eu vou falar mais ou menos assim por cima, para os irmãos terem noção do que é obesidade mórbida. 170 quilos acima, mais ou menos, é considerado uma obesidade mórbida. 170, 300, hoje até vi, como eu prego hoje sobre a gratidão incondicional, eu fiz questão de ver na internet. Eu vi um obeso mórbido de 500 quilos, uma tonelada, meia tonelada, é um absurdo, irmãos. Então, o que eu vou falar aqui parece simples para vocês e para mim, mas para essa pessoa não é uma coisa simples. Então ouçam atentamente o que eu vou falar para vocês refletirem no que tange a gratidão incondicional. Essa mulher ela foi convidada por esse arqueólogo para ir à igreja. E aí ele a convidou, ela falou assim: eu irei sim. Como ela é obesa mórbida, então ela teve uma grande dificuldade de locomoção, porque eles têm desconforto respiratório, eles cansam com facilidade. Então eles são muito letárgicos quando eles andam. E aí ela foi com toda aquela dificuldade, chegou atrasada à igreja. Aí ela disse para ele: eu não falei para você que eu cheguei atrasado, mas cheguei. Ela ficou toda contente. Quando ela estava lá, que ela se levantaria, os irmãos queriam ajudá-la. E aí o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo, falou: não ajudem, não. Deixe que ela levante sozinha. Quer dizer, isso chama-se estímulo. Você ajudar a pessoa, não às vezes você só estender a mão. De acordo com a situação, é você estimular a pessoa.
É igual um idoso. Quantas vezes que nós socorremos idosos no SAMU, que nós os fazemos andar? Quando não há possibilidade de andar, nós carregamos a maca no transfer ou numa cadeira. Mas nesse caso, você tem que estimular uma pessoa para ela andar, que é coisa boa. Ela, com toda aquela dificuldade, irmãos, ela conseguiu se levantar no andador. Ela começou a chorar, emocionada. Então, essa primeira parte, irmãos, é do testemunho. Agora eu finalizo com a parte final, que é a parte que eu achei impactante, de grande reflexão para nós, no que tange a gratidão incondicional. Ela disse para os irmãos na igreja: o meu projeto, irmãos, no ano subsequente, é que eu possa ir ao banheiro sozinho e me limpar. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Aí algum irmão pode falar assim: mas isso que é o testemunho, irmão? É muito fácil, irmão, você que está no seu peso, ou você que está alguns quilos acima, você ir ao banheiro se limpar. Parece uma coisa boba, né? Parece uma coisa insignificante. Mas para uma pessoa que tem obesidade mórbida, os irmãos terem uma noção, porque além de eu ter visto na internet, eu já socorri umas 3 a 4 pessoas ao longo de cerca de 11 anos que eu trabalho no SAMU. A pessoa é enorme, enorme. Então, você não consegue carregar em 4 homens, você precisa de 6 homens ou mais. Então, essa mulher, quem que limpava essa mulher todo esse tempo? O sobrinho dela. Então, uma obesidade mórbida, irmão, não é como nós que vamos ao banheiro sozinhos, não é como nós que vamos à cozinha quantas vezes que nós quisermos. É uma pessoa que ela tem limitações. Às vezes ela não consegue sair da cama, às vezes ela toma banho a seco. Como assim? Ela não toma debaixo do chuveiro, ela toma com canequinhas. Então, eu achei impactante essa reflexão. Até o Dr. Rodrigo Silva, né, que é um arqueólogo muito sábio, ele falou assim: eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Agradecer a Deus por eu poder ir ao banheiro e me limpar sozinho. Isso me chamou a minha atenção, a minha atenção para eu refletir cada vez mais. Quando eu começar a reclamar de uma coisa, a minha consciência fala assim: irmão André, cerre seus lábios, que há pessoas que têm problema, pessoas com muito mais problema do que você e não reclamam. Então, que esse testemunho sirva de reflexão para vocês, para mim e para todos nós. Uma pessoa que eu e vocês e eu, no ano subsequente, às vezes você fala assim: irmão Lorival, o que você tem planos para o ano que vem? Eu quero fazer uma pós-graduação. É uma coisa simples. Amém, a intenção é boa. O outro irmão, o irmão Mateus: eu quero trocar de carro no ano que vem. Coisa assim. Mas uma pessoa, irmão, falar que o plano dela, o projeto dela é se limpar sozinha, é algo de se admirar. Uma pessoa grata a Deus que quer se esforçar para conseguir umas coisas que são tão insignificantes, muitas vezes diante de nossos olhos. Mas com uma pessoa de obesidade mórbida não é. Então, esse testemunho mexeu com o meu psicológico. Eu sou uma pessoa grata a Deus e reclamo um pouco. Quando eu reclamo são coisas pequenas, mas depois desse testemunho, até nas coisas pequenas, eu me policiarei. E agora deixa um versículo para chamar a atenção dos irmãos, biblicamente, eu finalizo agora. No livro de 1 Coríntios 6 e 10, está escrito assim: são várias classes, mas eu apenas vou destacar uma. Mas os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Maldizentes são aquelas pessoas ingratas que só sabem reclamar. Então, que você e eu, irmãos, não caiamos no exemplo de desobediência e de ingratidão a Deus. Seja grato a Deus independentemente das circunstâncias. Na bonança ou na tempestade, na morte ou na vida, na doença ou na enfermidade. Eu sofro com tendinite até hoje. Vê se eu reclamo diante de Deus. Que Deus é isso? Estou com essa tendinite já faz anos aqui, desde acho que o ano 2000 eu sofro com ela. Ela me incomoda, dói, que parece braço de fogo. Só que eu não maldigo a Deus, eu não blasfemo, eu não reclamo. Eu fico chateado e um pouco sinto a dor. Só que eu não reclamo. Foi acometida de bronquite asmática, uma segunda doença, né, que eu sofri na segunda empresa. Eu não reclamo, irmãos. Por quê? Quantas pessoas que fazem uso de oxigênio contínuo, será que eu vou reclamar a Deus porque eu sofro de bronquite asmática e tendinite? Não. Então vamos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias da vida. Que Deus abençoe grandemente os irmãos, que essa palavra possa servir de grande reflexão para vocês e para mim, para todos nós, e que Deus possa levá-los a essas casas protegidos debaixo das correntes em mão de Deus. Antes de passar o microfone para o Diácono Luiz, que me deu a oportunidade, eu quero fazer 3 agradecimentos que eu fiz no começo, eu faço questão. Primeiramente, eu agradeço ao Todo-Poderoso por essa oportunidade maravilhosa de poder contribuir um pouco com os pregadores aqui, né? Eu não prego com frequência, mas quando eu prego de coração para colaborar. Também agradeço ao diretor que me inseriu no rodízio, né? Porque aí fora muitos pregadores só pregam se forem diáconos, teólogos. Eu sou apenas um membro
e os irmãos dão a oportunidade. Então, que Deus abençoe grandemente ao cabeça da igreja e aos seus comandados pela grande humildade de me inserir no rodízio, e a todos os irmãos que saíram das suas casas. Se não fossem vocês, nós pregadores não estaremos aqui. Deus abençoe em nome de Jesus.